A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 22. Enquanto você procura e encontra o texto, antes de fazer os agradecimentos, quero fazer uma breve apresentação. Eu e minha família chegamos recém cá em Portugal, literalmente na virada do ano, Chegamos no dia 31 de dezembro. Nós éramos da Advec Caxangá, lá em Pernambuco, pastoreado pelo nosso pastor Edson e de forma regional pelo pastor Zéia Santos. Estou acompanhado da minha esposa, Andréele Poroca. Ela está aí? Está lá fora, né? E aonde? E a Estezinha, 500 graus de puro fogo santo e poder. Se você vê ela correndo por aí, irmão, não ligue não, não se preocupe não, é normal, é assim, 24 horas por dia, tá bem? Amém, varão, obrigado. Agradecer ao pastor Paulo, pastora Mona Lisa, aos demais pastores, a oportunidade, a confiança. Marcos, capítulo de número 8, eu peço que você se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura. Diz o texto, a partir do verso 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Coloque sua Bíblia aberta no seu assento. Vamos orar. Ore junto comigo. Gostaria de ouvir a sua voz. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Pai, não é uma terça-feira comum, pois nós estamos aqui, Senhor, para render o nosso culto, render a nossa adoração, entregar o nosso melhor a ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, que continue recebendo o nosso culto, continue falando conosco, faz a tua vontade, opera o teu querer, opera o teu efetuar, Senhor. A tua palavra será ministrada, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pai, a tua palavra tem poder de ir aonde o homem não vai. A tua palavra tem poder de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então, desde já eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, faz a tua vontade, faz o teu querer, opera o tereba cantarabassuri edaramaia. Senhor, que o teu poder se manifeste poderosamente em nosso meio. Faz a tua vontade, Senhor. Se tiver que curar, cure, salve, liberte, abra a porta, mas faz e manifesta o teu poder em nosso meio, Pai. É no teu nome que nós oramos crendo e já está feito, Pai, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Sente dando glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Meus irmãos, eu vou tentar ser o máximo breve possível, direto e objetivo. Não vou me prender em introdução. Eu quero entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Existem algumas particularidades nesse texto que elas precisam ser salientadas, algumas singularidades. Primeiro, que esse texto, essa cura, esse milagre, ela somente é narrada no Evangelho de Marcos. Se você for procurar nos demais evangelhos, você não vai encontrar esse milagre. A outra coisa é que esse milagre acontece de uma maneira única. É um único milagre que Jesus operou, que ele dividiu em 2 etapas. Normalmente, todas as vezes que o Senhor operou um milagre, ele operou de uma forma imediata e de uma forma instantânea. Mas aqui aconteceu algo diferente, aconteceu algo particular, algo singular.
ele dividiu esse milagre em 2 etapas, ele fracionou esse milagre em 2 etapas. Da mesma forma que você pode pensar, este cego meio que foi premiado porque não aconteceu de forma instantânea como aconteceu com muitos. E aparentemente isso pode trazer ou remeter que foi mais difícil para ele, mais demorado para ele, mais complexo para ele. E de fato foi. Mas ao mesmo tempo que foi mais difícil, foi mais demorado, que foi mais complexo, desta maneira também foi algo único. Ou seja, ninguém pode contar esse milagre da mesma forma, ninguém pode testemunhar da mesma forma como este homem testemunhou, porque ninguém viveu aquilo que ele viveu no seu contato e na sua experiência com Jesus. Então eu já quero liberar uma palavra para a tua vida, levanta a tua mão para receber. A tua história pode estar parecendo que está demorando, pode estar parecendo que as coisas estão mais complicadas, só para você que não acontece, que não destrava, que demora, mas eu vim da parte de Deus para te dizer algo nessa noite. Vai acontecer, vai ser único, vai ser inigualável, vai ser incomparável. A história que você vai contar, ninguém vai poder contar igual a você. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Como eu disse, ele fracionou em 2 etapas. Quando eu e você fracionamos algo em 2 etapas ou em mais etapas, remete imediatamente ao quê? Ou a gente não teve tempo suficiente para executar o que precisávamos executar, ou não tínhamos condições ou capacidade para fazer. Mas aqui nós estamos falando de mim e de você, humanos limitados. Estamos falando do Senhor Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade. O tempo não prende Jesus, nunca prendeu Jesus, ele é eterno. Ou seja, então por que Jesus fracionou? Jesus dividiu em etapas esse milagre. Se fosse por mim e por você, como eu disse, porque não tínhamos tempo ou capacidade. Mas quando se trata de Jesus não fazer diretamente e imediatamente aquilo que nós precisamos, pedimos ou queremos, não diz respeito à falta de poder dele, não diz respeito à falta de tempo dele, não diz respeito à falta de querer dele, diz respeito à nossa falta de capacidade de estar prontos para receber a totalidade daquilo que ele quer entregar. Eu não sei se você entendeu o que eu estou dizendo aqui, mas o problema não está em Jesus, nunca esteve. O problema está em mim e em você. O problema está na nossa falta de condições e capacidade, muitas vezes, de receber a totalidade, porque o Senhor, Ele quer fazer, Ele quer operar, Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer abençoar, Ele quer abrir a porta. Mas a pergunta é, você está pronto? A pergunta é, se acontecer do jeito que você está pedindo, no dia seguinte, como você vai estar? A tua comunhão, a tua intimidade, a tua proximidade com o Mestre vai estar do mesmo jeito? Ou simplesmente, se você receber o seu milagre, vai contar no culto da vitória, vai testemunhar, todo mundo vai se alegrar e no outro dia você vai estar onde? Isso é sério, irmãos. A gente tem que viver um evangelho genuíno que, independente de Jesus fazer ou não fazer, independente dele fazer rápido, demorado, fracionado, seja lá como for, nós temos que estar junto dele, caminhando com ele, servindo a ele, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, pelo que ele representa na minha e na sua vida. Mas eu quero te alegrar nessa noite, que independente de ser fracionado, ser demorado, ser complexo, eu vim da parte de Deus para te dizer, Ele vai fazer por completo, porque eu nunca vi Jesus deixar uma obra inacabada, eu nunca vi Jesus fazer nada pela metade. Então, se tu crê nessa palavra, recebe da parte de Deus a totalidade daquilo que Ele tem para fazer, vai acontecer para a honra e glória do nome dEle. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia. E chegou a Betsaida, repita comigo, Betsaida. E rogaram-lhe que tocasse no cego. A palavra rogar, ela traz o significado, o entendimento de que é um pedido de uma forma mais intensa, uma súplica. E essa é uma postura comum, natural e normal das pessoas que estavam diante de Jesus. E de fato tem que ser dessa forma. Mas eu frisei e pedi para você repetir, porque esta súplica, este rogo, aconteceu de uma forma diferenciada, porque justamente estava acontecendo em Betsaida. O que é que tem a ver essa cidade e por que eu estou lhe dizendo isso?
O próprio Jesus, em Mateus, capítulo de número 11, fez uma lista, chamada da lista das cidades impenitentes. E nesta lista aparece a cidade de Corazim e a cidade de Betsaida, e entre outras. O próprio texto diz assim, o próprio Jesus falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Veja a seriedade e veja o tamanho do rigor e do juízo impetrado por Jesus nesse contexto para essa cidade. Mas por que o Senhor Jesus operou essa censura tão forte para esse lugar? Simplesmente porque houve um volume muito grande de palavra ministrada pelo próprio Jesus, houve um volume muito grande de milagres, de manifestação, de cura, de salvação, de prodígios, de maravilhas, e esta cidade, este povo não se arrependeu, não se converteu, não mudou seus caminhos, não teve uma reciprocidade com o tamanho daquilo que Jesus já havia feito, já havia liberado. Tanto é que, em Mateus capítulo 11, Jesus chega a comparar com Tiro e Sidom e Sodoma. Eu creio que todo mundo pode entender a seriedade e a gravidade disso, porque no dia do juízo, o próprio Senhor Jesus disse: haverá menos rigor para Tiro e Sidom e Sodoma do que para Betsaida e Corazim. Meu Deus. Irmão, isso é muito sério. Quando você está diante de um ambiente, quando você está diante de palavra ministrada, de manifestação, é impossível você ficar alheio, é impossível você não ter reciprocidade ao tamanho daquilo que Deus, aquilo que Jesus está operando. E foi isso que causou esse juízo, foi isso que causou essa censura. E não foi humano, não foi pastor, não foi teólogo, não foi estudioso, foi o próprio Jesus. Está registrado na palavra que haveria censura, rigor e juízo para esse lugar, por conta da falta de manifestação e de reciprocidade à medida daquilo que Jesus já havia feito naquele lugar. E eu me pergunto diante desse texto, como pode hoje estarmos diante de um ambiente da glória, da presença, da manifestação, do poder, Jesus curando, salvando, batizando, e muitas vezes a gente vê pessoas que estão alheias a isso. Não liberam glória a Deus, um aleluia. A gente vê tanto vaso emborcado que não dá lugar para o Senhor. Irmão, nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos igreja da palavra, mas somos igreja que crê na manifestação do poder, na manifestação do que Deus faz. Então aproveita esse momento, abre a tua boca, glorifica, desemborca o vaso, faz alguma coisa. Aleluia! Oh, glória! A palavra de Deus, ela é digna de toda a aceitação. E todo milagre, toda manifestação é digna de toda celebração. Não tem como a gente estar alheio, não tem como a gente não ter reciprocidade, não ter uma reação mínima diante do operar e do querer de Jesus na nossa vida. Você não faz favor a ninguém, porque está dando uma glória a Deus, está dando um aleluia. Você não faz favor a ninguém, você está simplesmente entregando o seu culto e o seu melhor. Tem tanta gente que gostaria de ter a oportunidade de estar sentado hoje aqui nessa cadeira, simplesmente para abrir a boca e dizer que Deus é bom, para dizer que Deus faz, para dizer que Deus cura, para glorificar o nome dEle. E infelizmente, não é só aqui, é uma tendência, uma frieza que está tomando conta das nossas igrejas. O povo não quer mais adorar, o povo não quer mais glorificar, o povo não quer mais se derramar, o povo não quer mais chorar, não quer mais se humilhar. Virou todo mundo autossuficiente agora? Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas eu creio que nós estamos diante de uma igreja, a Advec Lisboa, que tem totalmente a consciência e o desejo no coração de adorar, de glorificar, de manifestar, porque nós sabemos que não éramos nem dignos de estarmos aqui, mas o Senhor foi lá, nos tirou do lamaçal da morte e do pecado, nos levantou, nos trouxe, estamos aqui dando glória a Deus e aleluia pela nossa vida, adorando o nome dEle. Então aproveita esse momento, exalta o nome dEle, adora o nome dEle, faz alguma coisa, levanta um clamor, adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia. Porque no que depender de mim, no que depender de você, nós vamos valorizar
cada segundo da visitação do Espírito. Aquele povo não valorizou, aquele povo desprezou, mas nós estamos aqui valorizando cada segundo da visitação do Espírito Santo de Deus. Quem está comigo nessa palavra? Tem alguém comigo nessa palavra? Aleluia. Perceba uma coisa, como falamos na leitura. Jesus rogaram para que ele curasse aquele homem. Mas perceba, Jesus levou-o para fora da aldeia, e só lá fora da aldeia que ele manifestou a cura naquele homem. Significa dizer que Jesus decidiu fazer pelo homem, pelo indivíduo, mas não foi incoerente e muito menos quebrou com o princípio daquilo que ele mesmo havia falado a respeito de Betsaida. Ele decidiu fazer pelo homem, mas não ali. Porque o Deus que a gente serve não é Deus que quebra princípio. Não é Deus que quebra e altera a sua própria palavra que ele já liberou. Existem lugares, existem pessoas, existem ambientes que o Senhor não quer que o seu povo esteja envolvido. Se preciso for arrancar você de determinados lugares para que ele possa manifestar o que ele tem para manifestar, ele vai fazer. E perceba uma coisa, rogaram que lhe tocasse para que ele fosse curado. Jesus simplesmente levou para fora da aldeia. Jesus não perguntou nada. Ele não perguntou o que é que você quer que eu faça, não perguntou quer ser curado, ele não perguntou absolutamente nada. Porque quem tem autoridade não pergunta para fazer. Vai ter coisa na minha e na tua vida que o Senhor não vai pedir autorização nenhuma. Você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, Ele vai pegar você pela mão, vai levar para o lugar que Ele quer que você esteja, e lá Ele vai manifestar o milagre dEle na tua vida. 2, 3, 4, 5, algumas pessoas estão entendendo. Eu vou repetir para você entender melhor. Se tiver que tirar você daquele ambiente, Ele vai tirar. Se tiver que tirar você daquele trabalho, vai tirar. Se tiver que separar você de amizades, Ele vai separar. Mas aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele tem para liberar, aquilo que Ele tem para cumprir, vai acontecer para a honra e para a glória do nome dEle. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Tomando pela mão, repita comigo, tomando pela mão. Ele levou para fora, mas tomou pela mão e levou para fora. Ou seja, ele não vai te levar para outro lugar de qualquer jeito. Ele vai pegar você na mão e vai te oferecer segurança da mão dele na caminhada. Não adianta você estar aí se perguntando agora, dizendo, meu Deus, e agora como é que vai ser? Porque o próprio Jesus que me trouxe aqui para falar isso para você, também está dizendo, eu vou levar você para onde eu tenho que levar, mas é a minha mão que vai oferecer toda a segurança para você durante esse processo. Ele está contigo, irmão. Ele está contigo. Não tenha medo, não se espante, não se preocupe. Se é Deus que está falando, se é Deus que está fazendo, se há uma palavra dele liberada sobre a tua vida, a mudança vai chegar, mas é a mão dele que vai te conduzir, é a mão dele que vai te levar, e é a mão dele que vai estar contigo lado a lado na caminhada. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Trouxeram-lhe e ele levou. São dois verbos, o verbo trazer e o verbo levar. Certamente ele foi trazido, obviamente. A Bíblia não diz se foi um, se foram dois, se foram três, se foram vários amigos, pessoas, familiares. A Bíblia não especifica quem o trouxe à presença de Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus, pessoalmente, de mãos dadas, levou ele para fora da aldeia. Repita comigo, o tempo do trazer
horrível. O tempo do trazer e o tempo de levar. Só que no meio de um tempo e outro está a presença de Jesus. O encontro com Jesus. Eu não sei quais são as circunstâncias do trazer na tua vida. Se são circunstâncias de problema de cunho familiar, se é de saúde, se é financeiro. Eu não sei qual é a dor, qual é o relacionamento, qual é o problema que te trouxe a presença de Jesus nessa noite. Mas eu posso te dizer uma coisa. O Jesus que eu conheço está aqui. Você está se encontrando com Ele. E é Ele que vai te levar. A partir do momento que você chegou aqui, aquilo que te trouxe, a circunstância que te trouxe, o problema que te trouxe, não tem mais poder nenhum sobre a tua vida. Agora o poder, a autoridade, quem assumiu foi a mão de Jesus. E é Ele que está te levando, é Ele que está te conduzindo para o lugar designado, o cumprimento da promessa. Aleluia! Tem alguém comigo nessa palavra? Glória a Deus. Pegou pela mão. Ele era cego, obviamente. E Jesus pegou pela mão e levou-o fora da aldeia. O fator dessa deficiência dele fez com que ele vivesse algo único, inigualável, como eu disse. Só que tem um detalhe. Além do milagre dele ter ocorrido de uma maneira única, este fato que eu estou dizendo agora, de ter andado de mãos dadas com Jesus, também é algo único. Você pode perguntar, Jesus não podia ter feito ali? Jesus não podia ter operado ali? Estendido as mãos, seja curado e estava resolvido? Como ele fez várias e várias e várias vezes? Mas a deficiência daquele homem fez com que Jesus tomasse pela mão e fizesse uma caminhada com ele até fora da aldeia. Caminhar pela mão, caminhar com a mão dada, oferece segurança, sim. Mas entenda, é comunhão, é intimidade, é tempo investido durante toda essa caminhada. Sabe por quê? Porque quando Ele te levar, você chegar no lugar e alcançar aquilo que Ele tem determinado para você, você vai lembrar da caminhada que você teve com Ele. Eu vou melhorar para você entender. Quando você chegar lá no lugar determinado, com a promessa alcançada, a bênção alcançada, a cura liberada, não tem perigo de você simplesmente não reconhecer aquilo que está acontecendo, porque foi necessário um prolongamento da relação de dependência, foi necessário um prolongamento da relação de comunhão e intimidade com Jesus, para que você caminhasse de mãos dadas, lado a lado com Ele, chegasse no lugar da promessa, e lá você vai chegar e vai dizer, foi Jesus que me trouxe, foi Jesus que fez, foi Ele que caminhou comigo. Eu tenho certeza absoluta, eu não estaria aqui, eu não receberia o que eu recebi se não fosse pelas mãos de Jesus. Não importa o que você vai receber, não importa o que você vai ter, não importa aquilo que vai acontecer na tua vida, você vai ter plena convicção e dizer que só o Senhor é Deus e foi Ele que fez o milagre na tua vida. Você recebe? Aleluia! Oh glória! Quando você caminha com Ele, quando você tem relação de mãos dadas de comunhão e intimidade, pode acontecer o que for lá do outro lado, pode acontecer o que for lá fora da aldeia, lá fora de Betsaida, você jamais vai querer largar a mão dele. Você jamais vai querer largar a intimidade e a comunhão com Ele. Repita comigo. Nas mãos de Jesus está o meu milagre. Enquanto Ele segura a minha mão, Ele não me dá o que eu quero, para que eu valorize a sua mão mesmo quando fechada. Tem muita gente que está preocupada com a mão de Jesus aberta para abençoar, para fazer, para acontecer. Mas Deus está procurando e chamando pessoas que queiram estar de mãos dadas com Ele, porque as mãos dadas e fechadas não tem como te entregar nada. Mas durante a caminhada você não precisa receber nada, basta a presença dEle na sua vida. Tem alguém que reconhece a importância da presença dEle? Tem alguém que valoriza a presença dEle?
Tem alguém aqui nessa noite que valoriza a caminhada com o Senhor Jesus? Oh, glória a Deus. Estou caminhando para encerrar. E cuspindo-lhe nos olhos. Sabemos que a Bíblia tem linguagem alegórica, simbólica, mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui não tem simbologia nem alegoria nenhuma. Aqui é cuspe mesmo. Aqui em Portugal é cuspe também? É assim? É cuspe. E a Bíblia diz que ele cuspiu nos olhos. Tem outras passagens que ele já cuspiu no chão, fez lodo e tal, mas aqui não, ele cuspiu diretamente nos olhos desse homem. E está no plural, então foram 2 cuspes. É estranho, é nojento, mas faz parte do processo. Mas entenda comigo, naquela cultura, naquele contexto, o ato de cuspir em alguém, cuspir principalmente no rosto, era uma manifestação exacerbada de desprezo. O próprio Jesus, quando ele foi preso, uma das primeiras coisas que aconteceram com ele, os soldados cuspiram no seu rosto várias e várias vezes, manifestando profundo desprezo pela pessoa de Jesus. E aqui Jesus está cuspindo nos olhos deste homem. Ele não está cuspindo no homem, ele não está cuspindo no rosto do homem, ele está cuspindo nos olhos. Aonde está o mal, aonde está a deficiência, aonde está a debilidade, Jesus está cuspindo nisto e transmitindo uma mensagem de desprezo àquele mal, uma mensagem de superioridade àquele mal. Jesus está dizendo com isso: eu sou melhor, eu sou maior, não há debilidade, não há deficiência, não há cegueira, não há doença, não há nada diante da minha presença, porque eu sou maior, eu sou melhor, eu sou o Todo-Poderoso, e eu estou dizendo nesta noite que eu tenho todo o poder para manifestar e curar e salvar, libertar, batizar. Eu continuo o mesmo, eu não mudei, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, serei eternamente, e o meu nome continuará sendo glorificado de eternidade a eternidade. Ele é superior, ele é maior, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão, isso aqui é profético. Jesus está cuspindo em mal de gente aqui hoje, irmão. Jesus está dizendo: eu sou maior, sou superior do que esse teu problema, essa tua doença, essa tua dificuldade, essa porta fechada. Eu sou superior, eu sou maior. Nada pode ficar diante de mim quando eu quero fazer. Se tem alguém para crer nessa palavra, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Impondo-lhe as mãos, perguntou se via algo. E ele disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Nitidamente, ele saiu do estágio de não ver nada, mas ele estava vendo de uma maneira turva, de uma maneira equivocada, porque homem e árvore que anda não tem nada a ver. Ou seja, a primeira etapa do milagre aconteceu. Nós podemos entender que, porque depois do segundo toque, a Bíblia diz que ele passou a enxergar ao longe e distintamente. Ou seja, no primeiro momento, nós podemos entender que a cura física da visão dele, onde ele não via nada e passou a enxergar, a cura física aconteceu. Mas no segundo momento, houve uma cura no sentido espiritual, no sentido do discernimento, pois ele estava começando a ver ao longe e estava vendo distintamente, ou seja, ele estava discernindo o que é e o que não é. Ele estava tendo visão ampliada. Deixa eu profetizar algo na tua vida. Levanta a tua mão para receber. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer algo. O Senhor está concedendo visão ampliada e está concedendo discernimento espiritual. Você não vai ser enganado, você não vai ser embaraçado, você não vai ficar perdido, você não vai ficar confuso, porque o Senhor Jesus nessa noite me trouxe aqui para te dizer: eu estou abrindo a tua visão. Você está com amplitude de visão liberada nessa noite, vai enxergar ao longe, vai enxergar distintamente e vai discernir tudo
e todos que cruzarem o teu caminho, e as decisões vão ser tomadas de forma assertiva para a bênção na tua vida, mas para a glória do nome dele. Se tem alguém para receber essa palavra, glória a Deus. Veja como isso é sério. A Bíblia diz que Satanás, ele cega o entendimento dos homens. Mas veja, cegar é no olho. Como é que cega o entendimento? Fala de mente, fala de visão, fala de entender e perceber as coisas. Mas tudo aquilo que Satanás tem plantado neste mundo, tudo aquilo que Satanás tem feito e tem cegado a humanidade, é justamente para que as pessoas, estando cegas por esses princípios e ensinamentos mundanos, possam tomar a decisão e escolher a Ele. Mas aqui nós sabemos que Jesus faz o seguinte, Ele faz o contrário, Ele não cega ninguém. Ele abre a visão física, abre a visão espiritual, diz assim: olha, agora enxergue, meu filho, e se quiser, você caminha comigo. Porque com Jesus não tem nada forçado, não tem nada de cegueira, não tem nada de confusão. Com Jesus é tudo limpo, tudo claro, tudo nítido, tudo transparente. Com Ele não tem nada em oculto, com Ele não tem nada escondido. Aquilo que Jesus tem, aquilo que Ele é, está revelado na sua palavra. E Ele está aqui à procura daqueles que querem abrir a sua visão, entender mais sobre Ele e servi-lo com inteireza de coração e com excelência. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Ele despediu o homem dizendo duas coisas. A primeira, vá para casa. E a segunda, não entres na aldeia. A primeira é uma ordem a respeito do futuro. Vá para casa. Ele já determinou aonde o homem tinha que ir. E Jesus está determinando lugares aonde o crente vai chegar aqui nessa noite. Só que tem um detalhe. Ao mesmo tempo que ele diz aonde você vai chegar, ele já está deixando claro aonde ele não quer que você entre. É interessante porque Jesus está dizendo: eu vou fazer, eu vou abençoar, eu vou abrir, eu vou operar. Você vai chegar. Mas também eu não quero que você entre ali, não quero que você faça isso, não quero que você tenha princípios deturpados alheios da minha palavra. Não quero mentira, não quero fofoca, não quero contenda. Jesus faz, mas tem cláusula no contrato. Não é de qualquer jeito. Você vai chegar, mas vai chegar com a sua caminhada limpa, com a sua caminhada justificada, porque é Ele que te lava, é Ele que te purifica, é Ele que te orienta, é Ele que direciona. E ao tempo que Ele diz, você vai chegar, é o tempo que Ele mesmo te orienta e diz: não quero você aqui, não quero você lá, eu quero você seguindo no caminho reto, diante da minha presença e da minha palavra. É bem verdade que existem muitas backsaidas na vida de pessoas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Somos fracos, falhos, somos imperfeitos. Mas como eu disse, o Senhor Jesus está aqui. É Ele que lava, que purifica. É Ele que perdoa. E Ele tem um convite muito especial nessa noite.